boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira de palestra aqui no Espaço do Capacitar, Treinamentos e Multi-Eventos. Mais uma vez aqui lembrando que todas as terças-feiras nós temos evento aqui, temos uma palestra em diversas áreas do conhecimento. Você pode tirar o seu tempo e vir aqui para conhecer nas áreas de gestão, planejamento estratégico, inovação, tecnologia, saúde, enfim, tem para todos os gostos, tá? Lembrando que as palestras nós teremos aqui até 3 de dezembro, todas as terças-feiras às 20 horas. Lembrando que nós estamos aqui na rua Vitor Alves, 2096, esquina aqui com a Estrada do Tingui. Então sejam muito bem-vindos às terças-feiras às 20 horas. Lembrando também que esse evento está sendo gravado e fica disponível lá no nosso canal nas redes sociais. Você vai poder nos encontrar lá no Espaço Capacitar, eventos, treinamentos e multi-eventos, no Instagram, no Facebook, no Google e também no YouTube. No YouTube as palestras ficam disponibilizadas lá. Assim que termina uma palestra nossa aqui, ela é levantada para o YouTube, você pode, quem não teve a oportunidade de estar conosco aqui presencialmente, pode assistir essa palestra em casa dentro dos nossos canais. Temos também o meu canal, pessoal, o meu canal é Liviana. Se você entrar lá, vai encontrar também as palestras que nós já fizemos anteriormente, disponibilizadas lá nas playlists, que você vai poder assistir também a esses eventos. Lembrando que as pessoas que vêm aqui presencialmente assistir conosco, faz a inscrição através do formulário e deixando lá o seu WhatsApp e o seu e-mail, nós disponibilizamos essa palestra em formato PDF e também todo o material que nós utilizamos para desenvolvê-los. Você pode ir lá querendo se aprofundar nos assuntos, você vai ter essa disponibilidade. Não se esqueçam, entrando lá nas nossas redes sociais, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, para dar aquela força lá para a gente, e também faça um comentário, coloca lá as informações, se você achar interessante sobre algum tema que você já tenha assistido e quiser um aprofundamento maior, um outro material, se alguém estiver desejando algum material que permita se aprofundar mais naquele assunto, é só deixar uma mensagem lá para a gente. Eu tenho o prazer de poder responder e colocar esse material lá disponível para vocês. Tá ok? Bom, então vamos dar início à nossa palestra. Hoje o tema é Agenda 2030 e nós vamos saber o que significa isso. Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bom, o que é isso e para que isso serve na nossa vida? O que isso nos alerta? Então vamos dar start na nossa palestra falando um pouco sobre isso, ok? Bom, Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas, como todo início de palestra, eu trago dentro daquele nosso manual de vida que eu sempre alerto a vocês no início das nossas palestras, a Bíblia Sagrada, ela sempre tem um texto que vai nos orientar como uma bússola para aquele objetivo que a gente deseja alcançar. No nosso caso aqui, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, os objetivos nessa área. E o que a Bíblia nos conta sobre isso? E aí eu trouxe um texto, 2 textos na verdade, baseado em Gênesis. O primeiro é Gênesis 1:28, que diz o seguinte: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, isso foi uma incumbência, foi uma delegação dada pelo Criador aos administradores da terra. A gente está falando aqui de Adão e Eva, que na verdade acaba se, por consequência, se estendendo a nós hoje. Nós devemos então sujeitar e dominar. Opa, mas a gente vê, isso está ligado a domínio, está ligado a poder, está ligado a submissão do outro com relação a você. A gente tem mania de interpretar de forma errada a palavra de Deus e colocar palavras na boca de Deus que Deus na verdade não falou. Vamos entender o que é esse dominar e vamos entender o que é esse sujeitar. Bom, eu trouxe para vocês
cita o termo em hebraico, que corresponde à palavra dominai, que é a palavra hadash, que está lá em Gênesis 1:26. Ele aparece em muitos momentos na Bíblia Sagrada, principalmente nesse momento da criação. E a palavra hadash significa governar bem. Então, dominar aqui não é você colocar em submissão, ou seja, colocar sob os seus pés, ou sob dominação, da forma que nós entendemos, aquele que está hierarquicamente inferior a você. Não é isso. Quando a gente fala da palavra hadash, significa governar bem, da melhor forma possível, de forma que todos fiquem felizes. E tem a ver com a forma que o Criador governa o mundo, governa o ser humano. Ele não governa nos sujeitando da forma que nós entendemos, colocando sob jugo a nossa vida. Pelo contrário. Então, hadash significa dominar e significa governar bem. Eu pergunto, o que tem a ver isso com desenvolvimento sustentável? Nós vamos ver. Tem um outro texto em Gênesis 2:15 que diz o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ou seja, existia um jardim. Esse jardim todo mundo conhece, já ouviu falar, onde foi colocado, foi posto ali Adão e Eva, foi colocado ali para administrar, para, com seu poder de mordomia, organizar, controlar, gerenciar aquele jardim. Aquele jardim onde provavelmente existia fauna e flora, e tudo que existe basicamente naquele jardim, foi colocado nas mãos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos da terra, conforme dita a Bíblia Sagrada, para que ele pudesse administrar. E o que significa isso? Ele mandou lavrar, ou seja, cuidar, que seria governar bem, lavrando a terra, ou seja, melhorando aquilo que Deus já tinha criado, frutificando e multiplicando aquilo que já existia. No caso, a flora, por exemplo, as árvores e plantas comestíveis, enfim, que hoje a gente conhece. No caso de Adão e Eva, nem servia para isso, porque Adão e Eva não sentiam fome, enfim, uma série de outras coisas, porque ele estava aí com o corpo glorificado. Mas, enfim, para que eles cuidassem, eles lavrassem, ou seja, semeando, cuidando, plantando, adubando, melhorando aquilo que já existia. E o guardar, tomar conta, não deixar que insetos, na verdade não existiam insetos, né? A gente pensava nos dias de hoje, que insetos entrassem na lavoura, que comessem a planta, que destruíssem a folhagem, que comessem as raízes, enfim, uma série de coisas. Eu tinha que cuidar da melhor forma possível daquele jardim. E o que isso tem a ver com a gente hoje, em termos de desenvolvimento sustentável? Será que tem alguma relação? Vamos ver. Bom, o que é então a Agenda 2030? Para que a gente possa entender. A Agenda 2030 é um plano de ação global, desenvolvido lá pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para promover o desenvolvimento sustentável. Vamos ver o que é isso. E a qualidade de vida das pessoas no planeta. Alguém tem dúvida de nosso planeta está sendo destruído? Não. Ninguém tem dúvida disso, não é isso? A gente consegue ver que a emissão de fumaça, de gases, tem ajudado a destruição, o desmatamento, as queimadas, o lixo na terra, a poluição das águas, enfim, uma série de coisas que tem feito a destruição do nosso planeta. Então isso é visível, todo mundo sabe, isso a gente não há dúvida, está longe de dúvida desse tipo de coisa, não é isso? Bom, isso, por consequência, destrói a qualidade de vida do ser humano. Então não existe dúvida sobre isso. E isso a gente não fala num local específico, isso está acontecendo em todo o planeta Terra. Então, foi formada uma agenda, ou seja, um grupo de trabalho, a reunião de todos os países que estão consignados à Organização das Nações Unidas, que discutisse exatamente essas coisas que estão acontecendo no nosso planeta, com relação às pessoas, com relação à fauna, à flora, enfim.
A Agenda 2030 foi estabelecida em 2015, ou seja, essa Assembleia, essa reunião da ONU aconteceu em 2015, reuniu 193 países membros na época na ONU e tem como objetivo principal erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todo ser humano até 2030. Vamos para o próximo. Daqui a menos de 6 anos, aproximadamente 5 anos, nós estamos completando essa agenda. Completando em termos de tempo. A gente vai entender aqui se estamos realmente cumprindo o que se colocou na Agenda 2030. Mas, em termos de tempo, de 2015 para cá, serão 15 anos, ou seja, o tempo está se ficando. Será que estamos conseguindo cumprir essa agenda? Ok. Para isso, o plano estabelece 17 objetivos, ou seja, para erradicar a fome, promover uma vida digna, enfim, tem 17 objetivos. Temos que cumprir. Nós não, os 193 países membros. Ok? Objetivo de desenvolvimento sustentável, vamos ver o que é isso, que são as ODS. E dentro de cada objetivo desse, cada 17 objetivos, existem algumas metas, alguns patamares, alguns degraus que são seguidos. Então, por exemplo, no objetivo 1, que é a erradicação da pobreza, ali eu tenho 5, 6 passos para seguir, para conseguir erradicar a pobreza. Que objetivos são esses? Quando eu falo sobre fome zero, por exemplo, existem lá alguns passos, 5 ou 6 passos, para que eu possa acabar com a fome, ter fome zero no planeta. Então eu tenho que seguir aqueles passos. Eu não. Os 190 países membros têm que seguir aquele passo a passo. Ok? Bom, fazendo um resumo geral, da onde surgiu? Surgiu do nada essa Agenda 2030? Não. Lá atrás, já muitos anos atrás, nós cariocas ouvimos falar de um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, chamado Eco 92. Alguém se lembra disso? A Eco 92? Nós éramos pequenos nessa época, devia ter 20 anos, 21 anos, estamos nem ligando o que é isso, o que é Eco 92, só sabia que era um grande evento, que eram vários países aqui se reunir aqui no Brasil, foi uma grande reunião, uma grande festa, gastou-se um bando de dinheiro. A gente, na verdade, não estava nem ligado, também não era muito divulgado, a gente não tinha muita informação do que era, mas era uma coisa relacionada à ecologia, porque Eco, ligado à ecologia, a gente sabia que era algo ligado à ecologia, mas até o termo desenvolvimento sustentável não era muito falado naquela época. A gente não tinha muito conhecimento do que era, mas tudo começou lá para chegar a essa agenda que a gente conhece. Então, em 1992, no Rio de Janeiro, aconteceu a Agenda 21, e essa Agenda 21, que se deu dentro de um evento chamado Eco 92, começou-se então a planejar toda essa ideia do que seria essa Agenda 2030 dentro do desenvolvimento sustentável. Então, tudo começou lá. No seguinte, nós tivemos uma outra reunião, que foi em Nova York, e as reuniões sempre acontecem em Rio de Janeiro e Nova York, que ela foi em 2000, reuniu-se de novo esse povo novamente, da ONU e tal, esses países que na época de 1993 eram menos países considerados signatários da Organização das Nações Unidas, se reuniram lá e desenvolveram uma nova assembleia, novos ditames, enfim, novos documentos, novas declarações, e chamou-se esse movimento, essa agenda, essa reunião de a cúpula do milênio. Então, novamente, se discutiu. E tinha algumas coisas que eram discutidas lá, a forma de mudar o mundo precisava ser alterado, estava se destruindo, a camada de ozônio, a gente falava disso naquela época, enfim, uma série de coisas relacionadas à ecologia na cúpula do milênio. Bom, passado isso, em 2012, nós tivemos um outro evento que também aconteceu junto com esse evento, que foi chamado Rio Mais 20. Aconteceram alguns outros eventos, estava próximo da Copa do Mundo, próximo das Olimpíadas, tivemos os jogos militares mundiais, tivemos a vinda do Papa, enfim, vários eventos mais ou menos nesse período, e aconteceu nessa mesma época o que nós chamamos de Rio Mais 20, que foi em 2012 aqui no Rio de Janeiro, que já era uma continuação desse trabalho, ok? Em 2015, então, reuniu-se agora em Nova York, novamente essa cúpula, e aí foi o último encontro, vamos dizer assim, onde surgiu o que a gente vai falar aqui, que é a Agenda 2030, e vamos ver então do que se trata. Então, para vocês entenderem que essa conversa não é uma conversa
conversa recente, ela é uma conversa bastante antiga. E para você ter uma noção, o que nós brasileiros sabemos sobre isso? O que os jornais, as revistas, as redes sociais falam sobre o assunto? Muito pouco. Se a gente for colocar a importância do que é isso, o quanto nós sabemos o que significa e o quanto a nossa participação pode ser importante com relação a essa agenda, eu acho que é muito pouco o que se tem feito em termos de divulgação sobre esse tema, sobre esse assunto. Parece que fica só escondido lá numa determinada cúpula, escondido com algumas empresas de grande porte, enfim. Vamos saber então o que é isso. Bom, mas para saber o que é isso, a gente está falando de ODS, nós estamos falando de objetivos de desenvolvimento e S de sustentável. Então, o que é desenvolvimento sustentável e objetivos? Então, são esses. Bom, desenvolvimento sustentável, o que significa isso? Desenvolvimento sustentável é um conceito que se refere à capacidade de atender às necessidades da geração atual. Ou seja, nós hoje, e aí quando a gente fala hoje, a gente fala de 92, aquela população global, mundial, tinha uma necessidade. Então a gente precisava atender as necessidades daquela população em 92, em 2000 e até agora, em 2024. Existem necessidades, as necessidades vão aumentando, necessidades de alimento, necessidade de transporte, necessidade de água, necessidade de ar, necessidade de sol, necessidade de saneamento básico, necessidades. Essas necessidades de dinheiro, essas necessidades elas vão aumentando. A população vai aumentando, essas necessidades também vão aumentando. Só que eu tenho que atender essas necessidades. Só que eu não posso atender essas necessidades de forma leviana. Eu preciso pensar em quem vai vir para frente. Então eu tenho que tomar cuidado para não esgotar os recursos. Então, quando a gente fala de poupar água, é lógico que a gente poupar água de casa, não pode deixar a bica aberta. Isso é uma gota no oceano, porque a água mesmo se gasta, por exemplo, no agronegócio. Se gasta bilhões de litros de água para você poder manter uma lavoura funcionando, enfim, um plantio funcionando. Mas, enfim, a gente precisa guardar a água, a gente precisa cuidar da água, a gente precisa limpar a água, precisa de uma série de coisas com relação à água, porque já é dito há muitos anos que um dia a água do planeta vai se esgotar. Por quê? É um recurso escasso. E a gente fala isso com relação ao petróleo, existe isso com relação a uma série de coisas que nós necessitamos como seres humanos, que são esgotáveis, são escassos. Então a gente não pode utilizar essas coisas de forma leviana a ponto de hoje nós nos suprirmos com essas coisas e esquecermos que amanhã existirão pessoas que necessitarão também desses mesmos recursos e ele pode não existir mais. Então a gente tem uma utilização desses recursos de forma consciente. Mas aí a gente vê na televisão falando sobre o uso consciente. A gente vê na televisão, a gente vê nas redes sociais, você não pode jogar lixo, você não pode, uma série de coisas, mas a gente não vai a fundo nesses assuntos, não se discute em termos populares sobre esse assunto, a ponto de você entender definitivamente o quanto você é responsável por aquilo e quanto realmente isso é fundamental para vidas futuras, né? Ok, então eu posso comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. O desenvolvimento sustentável ele é baseado em 3 pilares, que são sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Então a gente não está pensando só na água e não está pensando só na floresta. E a gente tem que pensar em relação à economia. Por exemplo, o desemprego está gigante. Já existem discussões, e a gente tem até um videozinho do Elon Musk, um sheik árabe lá, falando sobre no futuro ter que se criar uma poupança global para que se possa, os países ricos e as pessoas com muita grana depositando dinheiro numa poupança dessa, porque as pessoas não vão ter emprego e não terão como se sustentar. E aí as pessoas teriam que receber, por exemplo, uma ajuda, como é um Bolsa Família hoje aí, para elas poderem se alimentar, para elas poderem comer. Porque não tem
emprego. Então a gente está falando de economia aqui. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Os empregos estarão cada vez mais escassos. Por exemplo, nós hoje temos pessoas que não querem mais saber de estudar, produzir coisas materiais, coisas físicas, em detrimento de aparecer, por exemplo, como influência nas redes sociais. Então as pessoas estão ganhando dinheiro fazendo isso, porque muita gente realmente está ganhando dinheiro, mas aí você não produz nada, você não industrializa nada. Imagina uma geração onde ninguém produz nada, onde ninguém tira o lixo, onde ninguém planta um alimento, onde ninguém cria um gado. Por quê? Porque a vibe é ser influência da internet. Não criam essas coisas. E aí? Como é que essas pessoas vão subsistir? Economicamente, como é que o mundo vai existir sem esse tipo de coisa? E pior, quem dominar isso vai cobrar essas coisas a preço de ouro. Você vai comprar uma garrafa d'água, não vai custar mais R$2. Ela pode custar o preço do dono daquele cara que está cuidando daquilo desejar. E vai falar, a pessoa está ganhando muita grana como influência, uma garrafinha d'água de 500 ml pode custar R$100.000, por exemplo. E você vai ter que se virar para comprar uma garrafinha d'água de R$5.000. A gente não está pensando nesse tipo de coisa, um desenvolvimento sustentável baseado na área da sustentabilidade econômica está pensando nisso, ou deverá pensar nisso, ou nós devemos pensar nisso. E a social, a questão das relações, as pessoas cada vez mais enclausuradas, não conseguem mais ter relações umas com as outras, as pessoas se escondem por trás de câmeras, se escondem atrás do seu egocentrismo, uma série de coisas, você não tem mais relações. Então a gente está pensando numa sustentabilidade social, como é que você propaga essas relações de forma saudável. Então a busca é essa. Bom, ela é baseada também no que nós chamamos de 5 P's da sustentabilidade. Que P's são esses? Baseada em pessoas. Então o desenvolvimento sustentável pensa em gente, ela pensa em prosperidade dessa gente, ela pensa na paz dessa gente, ela pensa no estabelecimento de parcerias dessa gente, daí a gente está falando de gente também de organizações, e pensando no planeta como um todo. Então, por exemplo, pessoas acabar com a pobreza como generalizadas e garantir dignidade e igualdade de todos em um ambiente sustentável. Então é necessário acabar com a fome, erradicar a fome, enfim, acabar com a pobreza, isso é fundamental. E aí, em função disso, é necessário que se prospere, mas uma prosperidade econômica, prosperidade social, tecnológica. Para que isso? Para assegurar que todos possam desfrutar de uma vida próspera, plena, de realização pessoal. Então, busca-se isso, a pessoa ter realização pessoal. Vai pensando em prosperidade só a nível financeiro, prosperidade de uma forma geral. Quando a gente fala em paz, é promover sociedades pacíficas, longe de criação de guerra, justas, inclusivas. Não existe a violência por conta de escolhas, por conta de tomadas de decisões. Cada um viver sua vida em paz com aquilo que escolhe para a sua vida. Ou seja, elas estejam livres de medo, de violência. É o fundamental. Não há desenvolvimento sustentável sem paz. Então aqui é declarado isso. E para ter paz, para ter desenvolvimento sustentável, é necessário que se tenha paz. Parcerias, mobilizar os meios necessários para implementar esta agenda por meio de uma parceria global, com o espírito solidário, concentrado nas necessidades dos mais vulneráveis. Ou seja, não dá para fazer sozinho. Não adianta nós, pessoalmente, ou um único país, ou um único estado, ou uma única nação, ou menos, tentar criar isso de uma forma global, porque não há essa possibilidade. Tem que haver um consenso geral para que se busque essa parte. Pensando onde? No planeta como um todo, não pensando só na sua nação, não pensando só no seu umbigo. A proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo da produção e gestão sustentável dos recursos naturais, tomando medidas urgentes para a mudança climática, principalmente. Já se vê camadas polares sendo derretidas e aumentando, por exemplo, o nível do mar. Algumas cidades próximas desses locais, desses derretimentos das camadas polares, estão sendo atingidas. Já existem alguns rumores de que algumas cidades desaparecerão por conta disso, por
subirá tanto que essas cidades poderão desaparecer, enfim. E a gente fala não só do derretimento das camadas polares, mas a gente fala também do desmatamento, locais onde você faz grande desmatamento, utilizando principalmente as queimadas, você prejudica tanto aquela terra, que aquela terra passa a não produzir mais, ou muitos anos para que ela volte a produzir, e aí você acaba tendo que criar um processo migratório das pessoas, dos animais, de toda a vida que tinha naquele local para um outro local, sobrecarregando numa outra localidade, ou mesmo deixando que essas pessoas que viviam naquele local, pessoas e animais, deixassem de existir, desaparecessem, como algumas civilizações que a gente tem ideia no planeta que sumiram, e não se sabe efetivamente porquê, mas muito se especula, por conta exatamente também de altas temperaturas, de elevação do nível do mar, e inundou determinadas cidades. Você tem aquela história da cidade debaixo d'água, exatamente, que na verdade ela não foi criada debaixo d'água. Na verdade, o nível do mar subiu tanto que acabou inundando. A gente não sabe se é um mito, não sabe se é real, mas a gente vê acontecendo hoje coisas que nos faz pensar nas histórias que vemos nos livros, que aquilo efetivamente poderia ser real. Então a gente tem que ter cuidado com isso, e a Agenda 2030 trata disso. A gente discutir sobre esses temas, pensar sobre esses temas. Tá? E que objetivos são esses? Tá? São os 17 que eu falei para vocês aqui, que é, por exemplo, a erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável, a saúde e o bem-estar, ou seja, terão grupos de trabalho, existem grupos de trabalho pensando de como resolver problemas nessas áreas, nessas 17 áreas. Então, reúne-se um grupo para pensar na erradicação da pobreza. Então, alguns países elegem lá pessoas que vão sentar, vão discutir como é que seria erradicar a pobreza do mundo. E aí, cria-se uma série de objetivos, planos, documentos, ações, iniciativas para que possa se pensar na erradicação da pobreza. Quem? Aí o país especificamente. Então, o Brasil, por exemplo, pega esse documento, já existe detalhado, e vai tentar cumprir aquelas metas até 2030. Essa é a ideia. Já foi discutido, pega aquele documento e fala: opa, para a erradicação da pobreza tem que fazer esse passo. Isso, aquilo outro. Criar políticas públicas, envolver o sistema privado, não só o público, mas também o sistema privado, envolver as pessoas, tem coisas que podem ser feitas por pessoas, por empresas, por organizações privadas ou por organizações estatais. E assim vai. Saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, enfim, são 17 áreas que vocês terão esses documentos e podem olhar uma a uma com calma para entender o que significa cada uma delas, e eu especifico um pouco mais cada uma para que vocês possam entender. Por exemplo, o que é a erradicação da pobreza? É acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Ou seja, está se pensando em acabar em todos os lugares, na rua, no estado, no município, no bairro, ou seja, não ter pobreza em lugar nenhum, em nenhum país do mundo existia pobreza. Opa, mas isso aí é complicado, né? Difícil chegar a um resultado como esse. Sim, é muito difícil, é complicado, mas existem alguns passos, algumas metas. É lógico, quando a gente fala erradicar a pobreza em todas as suas formas e lugares, a gente pensa logo a 100%. Não, é lógico que existe um passo a passo aí. Existem as metas, como erradicar a pobreza. Quantos por cento? 10%? 20%? É aquela história da melhoria contínua. Não adianta tentar acabar com tudo de uma vez. Então você começa a criar pequenos passos que vão levar a essa erradicação da pobreza. Essa é a ideia do documento. E aí vai para a fome zero e agricultura sustentável, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Até mesmo a agricultura de subsistência, aquela agricultura que você faz naquele pedacinho de terreno que você tem. Você consegue plantar dentro da sua casa, muitas coisas você já não precisa comprar. Você não precisa sobrecarregar
da sua própria terra parte do seu sustento. Então essa ideia precisa voltar à tona, coisa que antigamente nossos avós, tios, sempre teve um pedacinho de terra, já faziam isso, e nós perdemos essa nossa característica de cultivar e cuidar da terra e promover o nosso próprio sustento. Inclusive a gente vê hoje um terreno de uma casa, isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro, que você tinha uma única casa no terreno e tinha espaço para plantar. Hoje você pega um sistema imobiliário aí dentro de um terreno, consegue colocar 4, 5 casas, então não tem espaço para ter quintal mais. Você vai plantar onde? Você planta, porque não tem quintal. Nós não temos mais terra, não temos mais planta. Por quê? Porque o pedaço é tão pequeno que não adianta botar terra só para sujar a tua casa. O que você faz? Cimenta, e aí você cria mais calor, você cria menos absorção da água no solo, e aí você acaba, como a terra não consegue puxar mais, você cria mais inundações, porque a água não consegue descer para a terra, não tem para onde escoar, não tem para onde ir, e ela fica ali, enfim. Então uma série de coisas vão acontecendo, porque a gente simplesmente colocou asfalto em tudo, cimentou tudo, não tem mais terra para absorver a água. Então assim, são coisas que vão acontecendo. E aí, lá no Saúde e Bem-Estar, tem a sua meta, que significa a educação de qualidade. Para cada daqueles 17 objetivos, a gente vai ter a sua definição para que serve. Por exemplo, educação de qualidade, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos. Ou seja, seja uma educação contínua, que a pessoa nunca pare de estudar, que possa ter incentivo para continuar os seus estudos, independente da sua idade, independente do local, independente de onde, do nível que deseja continuar os seus estudos. A ideia é que você promova isso aí para toda a vida. Ok? E aí tem também para todos os 17 objetivos, a gente vai encontrar todos eles aqui. Ok? Então aí os 17. Bom, quais são os recursos que foram disponibilizados na época da agenda para esse projeto? Aqui, 198,7 milhões de dólares. E como eles foram aplicados, como eles estão sendo aplicados? Então a gente tem aqui, por exemplo, na erradicação da pobreza, 6,1% do total, ou seja, desses 198 milhões, na erradicação da pobreza foi aplicado 6,1% desse total. Okay? No caso da fome zero, 7,7%. No caso da saúde e bem-estar, 9,7%. No caso da qualidade de gênero, a igualdade de gênero, 5,4%. Ou seja, o que já foi aplicado nesse valor aqui, naquelas 17, naqueles objetivos. Ou seja, para executar aquele objetivo, eu preciso de grana, preciso de recursos, de material, preciso de gente, uma série de coisas, publicidade, enfim. Então, pegou essa grana que foi disponibilizada para isso e vai sendo rateado dentro das 17 áreas. Ok? E aí você tem aqui hoje, nesse momento em que eu baixei o site, foi ontem, na verdade, eu baixei essa estatística. Então, até ontem essas eram as últimas atualizações da página. Ok? Bom, para atingir esses objetivos, o plano de ação foi pensado em quatro principais frentes. Que frentes são essas? A construção da declaração, ou seja, lá em 2015, eles sentaram e falaram: você precisa construir uma declaração. É como se fosse um documento, um contrato, um regimento que tem ali todas as cláusulas, todos os ditames, para que todos os países consignados ou signatários possam cumprir. Todo mundo vai assinar aquele documento e vai se responsabilizar com aqueles objetivos. Ok? O Brasil se responsabilizou com isso. Ok? Então, onde foi documentada essa visão, os princípios e os compromissos da agenda. Depois, a criação dos objetivos propriamente ditos, ou seja, criar essa declaração, quais são os signatários e estamos comprometidos em fazer. E fazer o quê? Aí levanta-se os 17 objetivos, que já foram citados anteriormente. Ok? Depois implementa-se. E a implementação fica a cargo de quem? A implementação do documento vai ficar a cargo do signatário. Então o Brasil foi o signatário, ele vai implementar esse documento, esses 17 objetivos. Para tal, definir metas que tratam dos bens necessários para a execução da agenda.
Então o Brasil se comprometeu e ele vai lá dentro do âmbito dele executar aqueles 17 objetivos dentro de todas as metas referidas em cada um dos 17 objetivos. E depois acompanhar e avaliar. Porque lá em 2030 você vai prestar conta. Brasil, o que você fez com relação à Agenda 2030? Aí eu vou pegar o meu projeto, o meu plano, o dinheiro que eu gastei e vou prestar conta. Vou dizer lá para as Nações Unidas o que eu consegui fazer dentro dessa agenda. Então, eu vou acompanhar o que está sendo feito desde 2015 até agora, até 2030, na verdade, e vou fazer uma avaliação. Ou seja, para eu acompanhar e avaliar, eu preciso ter o que nós conversamos na semana passada, sobre os indicadores. Então, vou ter números de gasto, números de pessoas envolvidas, números de ações efetuadas, e eu vou levar isso tudo. Olha, das 17 eu consegui fazer 3, eu não consegui fazer nenhuma, eu cumpri as 17. Mas eu não cumpri as 17 100%, mas eu fiz 30% do primeiro, fiz 20% do segundo, e 100% do terceiro. Enfim, você vai trazer os números e a gente vai prestar conta do que foi feito para saber se cumprimos, se não cumprimos, se vamos continuar, se vamos prorrogar isso por mais tempo. Provavelmente é o que vai acontecer. 2030 vai ter uma nova reunião, que provavelmente deve ser aqui no Rio de Janeiro, porque a última foi em Nova York, e aí vai se discutir exatamente o que foi feito. Ele vai falar: gente, vocês não cumpriram, vamos dar mais um prazo, mais 15 anos, né? A gente vai prorrogando isso aí até que seja cumprido, ok? Então é isso que acontece. E esse acompanhamento da avaliação é o que foi feito em nível global, em nível nacional e em nível regional, ou seja, com relação ao planeta, quais foram os resultados, com relação a cada país, o que foi efetuado, e com relação às localidades específicas, às regionalidades, Rio de Janeiro, região Sudeste, a região Sul, a região Nordeste, enfim, o que isso foi feito. Isso fala em termos de Brasil, isso vai acontecer em cada nação signatária e de todos aqueles que são simpatizantes às Nações Unidas, ok? Bom, aí eu trouxe da própria página das Nações Unidas, da ONU, alguns números para a gente ver o que aconteceu em termos de Brasil. Tem lá mostrado. Então, aqui sobre o nosso trabalho para alcançar os objetivos. Ou seja, o Brasil está dizendo lá dentro da página das Nações Unidas, uma página lá nossa, dentro da página das Nações Unidas, da plataforma, e uma área que é nossa. E aí tem lá o que nós, Brasil, fizemos com relação a esse objetivo. Então, vamos ver agora. Tá? Eu coloquei aqui o site, onde foi perto, e vocês têm condições de entrar lá depois e olhar cada um. É lógico que eu não coloquei todos, que são 17 objetivos, 193 metas, e, enfim, vários lugares, então não dá para mostrar tudo, mas se não tem uma noção, captei um aqui só para a gente ter uma ideia. Ok? Então, por exemplo, onde isso se aplica? Então, nós vamos ver aqui o ano que eu busquei, foi 2024, e aí a gente está vendo as prioridades estratégicas para o Brasil, tá? Os resultados dos outcomes, as implementações em parceria com os partners, as agências envolvidas, ou seja, existem algumas agências envolvidas parceiras para poder ajudar a fazer o desenvolvimento, as contribuições que esses parceiros deram, o status aqui para dizer se já foi finalizado, se já foi iniciado, em que pés está o que eu vou buscar aqui dentro dessas áreas aqui. Por exemplo, se eu puxar prioridades estratégicas, aí eu vou ver aqui status, eu vou colocar das prioridades estratégicas, por exemplo, quais finalizaram, aí vai aparecer todos os finalizados. Quais iniciaram, vai aparecer só as que iniciaram. Se eu colocar as que não iniciaram, vai aparecer só as que ainda não iniciaram. Se eu colocar, por exemplo, como eu fiz aqui, colocar as implementações parceiras, colocar status finalizado, vai aparecer lá os que foram finalizados. Ok? Isso está nesse site aqui também, não. É só vocês acessarem e conseguirem ver cada um deles. Eu falei para vocês, só puxei um. Bom, primeiro, no Brasil, tem alguns lugares divididos aqui pelos
4 cantos, né, do Oiapoque e ao Chuí, onde essas implementações vão ser feitas. Então, todas as implementações que foram planejadas para esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai ver aqui no Tocantins, no Acre, na Rondônia, e aqui tem a quantidade de iniciativas. Por exemplo, 63 iniciativas em Roraima, 60 no Amazonas, 22 no Pará, aqui no Maranhão, 63, aqui no Sul, Porto Alegre, 16. Ou seja, tem que ter as iniciativas, a quantidade de iniciativas. Que iniciativas são essas? São todas dentro dessa área, todas essas áreas aqui. Todas elas, são 16. Pode ser uma de prioridades estratégicas, pode ser 2 de resultados, enfim. Está misturado esse número. E aí vamos ver. O que eu puxei aqui? Ó? Finalização, ou seja, o que já finalizou, referente a desenvolvimento, metas de desenvolvimento sustentável. Eu puxei aqui metas do desenvolvimento sustentável, ou seja, referente às metas do tema desenvolvimento sustentável, quais finalizaram e onde, né? Vai aparecer as bolinhas também de onde. E aí o que a gente tem? Aqui em São Paulo, que aí eu fui perguntar lá para ver em que lugar de São Paulo isso foi feito. Esse número aqui está em Osasco. Em Osasco existiam 2 ações de desenvolvimento sustentável e ambas foram finalizadas. Aqui a gente tem em Goiás. Tinha uma foi efetuada, só tinha uma em Goiás e essa foi efetuada, foi finalizada. Então Goiás e São Paulo cumpriram, pelo menos naquele local, naquela cidade, tem outras também, tanto Goiás e São Paulo, naquela cidade específica, e Goiânia, especificamente, em Osasco, porque lá para saber como você pega essa bolinha e coloca o seu mouse, ele abre para você ir com a cidade, uma localidade específica, com a região, aquilo aconteceu. Ok? E quantas existiam ali. Por isso que eu sei que existiam 2 em Osasco e as 2 foram cumpridas. E aquela Goiânia tinha uma e essa uma foi cumprida. E aqui, ainda em Goiás, mas no geral, tínhamos 6 iniciativas para acontecer referente à sustentabilidade e elas foram cumpridas de uma forma geral. Isso está sendo mostrado aqui. Com relação à fome zero e agricultura sustentável, só que em Goiás, 1. Ok? Ou seja, em nenhum outro lugar existiu a opção de fome zero. Não é que não existia o projeto, existia o projeto, mas ninguém finalizou o projeto de fome zero. Ok? Só que na cidade de Goiás tinham outras iniciativas de fome zero, mas apenas uma iniciativa foi concluída. O que isso nos leva a compreender? Lembra quantas iniciativas tinham aqui nesse estado? Inicialmente, 180 e tantos, não é isso? Ou seja, de 180 e tantas, poucas foram concluídas. Então, significa que nós estamos dentro da Agenda 2030, depois de basicamente 10 anos, foi 2015, nós estamos em 2024, quase chegando em 2025, ou seja, em 10 anos, nós não conseguimos cumprir nem 10% do que era necessário concluir até 2030. Será que em 5 nós vamos conseguir cumprir os 90%? Essa é uma coisa que a gente já começa a pensar se vamos cumprir essa agenda ou não. Ok? Bom, algumas metas eu também não trouxe todas, mas só para vocês entenderem como é que funciona o documento. Esse documento está lá na nossa área do Google Drive, para vocês olharem o documento por completo, está em PDF, é um documento que você baixa da própria página do governo federal, .gov, e você pode ter acesso a ele por completo, tá? É um guia, um manual dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, assim, é um documento aberto, não tem problema. Você entra lá. Então, por exemplo, a meta 1, ou a meta, são 5 metas, e a meta 5 ela é desmembrada em 2, e na verdade isso acaba sendo 7 metas. Do objetivo 1,
que é a erradicação da pobreza. Para você ter uma noção do que seria isso, qual que vem na meta desse objetivo? Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Então não está mais falando sobre qualquer pobreza, pobreza extrema. Então, quando você dá um Bolsa Família, por exemplo, você está tirando a família da pobreza extrema para uma pobreza. Então isso é um cumprimento. É certo, é errado? Não vamos discutir sobre isso, é outra questão. Mas se você não ganha nada, se você não tem de onde tirar, e você ganha alguma coisa que você consiga se alimentar, você saiu da pobreza extrema. Você hoje consegue comprar um alimento, você consegue alguma coisa, com essas bolsas que existem por aí. Não vamos discutir se é errado, porque isso é um campo pessoal, político, não faz sentido a gente pensar nisso. Mas se você pensar, uma pessoa que não ganha nada, não tem que não tirar dinheiro nenhum, você dá, sei lá, 600 reais, 400, seja lá o que for, e a pessoa já tem dinheiro para comprar uma comida, isso é tirar a pessoa da pobreza extrema. Ok? Então, um projeto como esse faz parte disso aí. Porque a gente fica pensando, o cara tomou uma decisão e, cara, existem coisas maiores do que nós, e muitas vezes nós não tomamos, não temos acesso, nós não entendemos por que aquelas coisas estão acontecendo, mas nós temos alguns compromissos que elas precisam ser cumpridos, e por conta disso necessita-se algumas tomadas de decisões. É isso que a gente precisa pensar. Nós vamos pensar um pouco além da nossa caixa e tentar buscar por completo as informações que acontecem ao nosso redor, para a gente não ficar discutindo de forma leviana e enchendo as coisas que acontecem ao nosso redor. Essa é a ideia. Por isso eu estou trazendo essas coisas para vocês. Como pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. Ou seja, existem pessoas que vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Se a gente pensar, até as pessoas que ganham um salário mínimo hoje vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Se você pegar isso aí, multiplicar. Não. O salário mínimo não. Você pegar 1,25 dólares por dia, você multiplicar isso por 30, vai dar 30 dólares, vai dar um pouco mais de 40 dólares. Vamos pensar. E aí, se você pegar isso e multiplicar por 5, 5 vezes 4, 20, dá 200 dólares. É isso? 20 vezes 5 dá 200 dólares. 200 dólares não. 200 dólares. Vamos calcular de novo. Vamos arredondar. Mas se a gente pensar arredondando, só para a gente ver se dá menos de 25 dólares por dia. Porque isso aí dá em torno de 5 reais, 6 reais por dia por pessoa. Se você pegar isso e multiplicar por 3, dá 180 reais. Nosso salário mínimo é de 1.000 e poucos reais. Então, atente a isso que, por exemplo, quem ganha um salário mínimo. Só que tem pessoas que nem recebem esse valor. Ela não trabalha, não recebe o salário mínimo. Por isso é necessário determinadas ajudas. E aí vai. Até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres, crianças, de todas as idades, que vivem em pobreza, enfim. E aí você tem, dentro de cada objetivo desse, você tem algumas metas. Bom, e aí a pergunta que a gente faz: se você tem feito a sua parte dentro dessa agenda? Bom, primeiro é fácil responder, né? Quantas pessoas conhecem sobre o assunto? Se você não conhece sobre o assunto, dificilmente você estará fazendo a sua parte de forma consciente. Mas tem muita gente que faz a sua parte até de forma inconsciente, não preocupada especificamente com a agenda, mas que cumpre algumas coisas dentro das suas próprias possibilidades. Mas, por exemplo, fazer a sua parte significa, por exemplo, promoção de cursos como geração de renda. Se você é uma empresa que pode capacitar pessoas, mas eu não sou um curso, não importa, o objetivo da agenda é exatamente esse. Eu tenho uma empresa. Se a gente for pensar, não sei se vocês acompanharam, por exemplo, a campanha em São Paulo, para prefeito de São Paulo. Existia um candidato lá em São Paulo, e um dos objetivos dele de campanha para prefeito de São Paulo era exatamente estabelecer parcerias
com empresas privadas, para que todas as empresas pudessem ser um canal, pudessem ser uma ponte educacional no município. Então, toda e qualquer empresa passaria a ter também como responsabilidade a capacitação. Então, por exemplo, eu sou uma oficina mecânica. Então, na minha oficina mecânica, por exemplo, eu vou empregar, ou melhor, colocar 2 aprendizes, por exemplo, para aprender mecânica. Então, ele vai ficar lá, não vai ganhar nada, mas ele vai ter um aprendizado, vai aprender mecânica, e o menino vai sair dali depois de 6 meses, um ano, depende da parceria, ele sai dali com uma profissão. Isso pode acontecer em todos os anos. O cara tem uma serralheria, outro tem uma padaria, vai ensinar a fazer pães, doces, enfim, não importa. Mas todo mundo sendo um braço de educação. Quando você faz isso, você capacita. A pessoa capacitada, ela é capaz de poder produzir o seu próprio sustento. Então, isso é uma ideia. Uma criação de curso de geração de renda, isso pode ser uma forma de toda e qualquer empresa, independente de estar ajudando o governo, fazer, por exemplo, a sua parte. E aí vem aqui a explicação do porquê. Ações sociais, por exemplo. A gente vê muitas ONGs, instituições religiosas de todos os âmbitos possíveis, fazendo, por exemplo, esse tipo de coisa, que é o quê? Mutirões de saúde, de alimentação, criação de documentos profissionalizantes para atender as necessidades básicas da população, atendimentos de uma forma geral, né? Enfim, você vê até as instituições estatais fazendo isso. Você vê alguns mutirões, por exemplo, do Ministério Público, que vai resolver problemas das pessoas, você vê Detran, que vai resolver problemas de documentação e tal, católicos fazendo esse tipo de coisa, católicos comunitários, e papapá, não existe esse tipo de coisa. Então, assim, se a gente pensar que essas coisas já existem, tem pessoas que fazem de forma consciente, outros não fazem, mas que é possível de qualquer pessoa poder atuar em quaisquer dessas áreas, ajudando. E assim vai. Para o Fome Zero também tem a mesma coisa. E aí, mais uma vez, o que é, por exemplo, capacitação de comunidade carente de horta comunitária? Então, capacitar, uma pessoa tem conhecimento de como fazer a horta no local da comunidade, tem espaço para a pessoa plantar, então, ir lá com um grupo, ensinar a pessoa a plantar diversos tipos de alimento, trabalhar alimentos não convencionais, enfim, uma série de coisas que podem ser aplicadas, que podem ser ajudadas as pessoas a desenvolverem os seus âmbitos e poderem prover o seu próprio sustento. E assim vai, criação de restaurantes comunitários de baixo custo, curso de capacitação e aproveitamento de alimentos, nessa área da Fome Zero. Você pode atuar nesse sentido também. Pessoas que trabalham com alimentos, poder empregar pessoas que possam aprender a cozinhar, que possam aprender a fazer atividades dentro do ramo de alimentação, por exemplo. É uma forma que você está ajudando nesse segmento. E assim vai. Bom, aqui tem alguns exemplos. Uma empresa, por exemplo, uma empresa de petróleo e gás, não coloquei o nome dela aqui, mas ela ajuda nesse sentido, fazendo algumas ações, algumas iniciativas para ajudar. Como, por exemplo, sobre a erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O resultado esperado é o desenvolvimento local, ou seja, a empresa ela está numa determinada localidade, no caso de uma empresa de petróleo e gás. Mas só a empresa grande pode fazer isso? Não, empresas menores também podem fazer. Então, quando uma determinada área, quando se desenvolve um projeto. Que projeto é esse? Desenvolvimento do mercado de gás natural nesse local aqui. Aspectos regulatórios, técnicos e estratégicos. Esse é o título do projeto. O que esse projeto visa fazer? Esse projeto visa analisar as condições para o desenvolvimento do mercado de gás natural no estado de Roraima, utilizando como ponto de partida os resultados do desenvolvimento da Boa Vista e localidade, realizado em 2019, e o projeto do âmbito da Termoelétrica da porque esse é o projeto que ela está desenvolvendo, vai desenvolvendo no local. Ou seja, quando ela cria isso naquela localidade, ela gera emprego. Ela gerando emprego, ela paga salário. Ela pagando salário, o que acontece? Ela acaba com a fome naquele local. Ela erradica a fome. Erradica, assim, se conseguir empregar todo mundo, melhor. Mas erradica a pobreza naquele local. Então, quando você tem um local que tem uma pobreza, e você consegue instituir uma empresa lá, não importa qual o tamanho, e você começa a gerar emprego, e você tem esse braço, por exemplo, de educação, você pode capacitar pessoas, e essas pessoas podem buscar mais emprego, a tendência é que você consiga acabar com a fome
e acabar ou erradicar a pobreza. Então, esse aqui foi um exemplo do que essa empresa fez para resolver esse problema. E aqui, com relação ao Fome Zero, os resultados esperados: aumento da capacidade produtiva da agricultura, a promoção da agricultura sustentável, o apoio do pequeno produtor rural e o aumento da eficiência de produtos utilizados na agricultura baseado em óleo e gás. É a mesma empresa. Ela trouxe o exemplo da mesma empresa. A empresa naquele local, ela fez um projeto de montar a empresa naquele local, onde ela estaria erradicando a pobreza. E aqui, ela está terminando com a fome fazendo isso aqui, aumentando a capacidade produtiva da agricultura, enfim. Mas a empresa de petróleo e gás, ok? Mas ela vai dispor de pessoas que trabalham nessa empresa para ensinar essa pessoa a fazer agricultura de subsistência, cuidar da terra, lavrar, enfim, uma série de coisas que podem ajudar aqueles que não estão empregados na empresa, ou mesmo que estão empregados na empresa, poderem criar sua própria agricultura, porque talvez nesse local, que é em Roraima, as casas ainda têm quintal e podem utilizar os seus próprios quintais para poder se aproveitar do espaço para, por exemplo, plantar. Aí a empresa qual é? O título do projeto é esse aqui, e o que ele vai fazer? Vai promover uma solução sustentável de intensificação da terra, criando um sistema piloto agrovoltaico que combina a produção de energia elétrica a partir de uma usina fotovoltaica com a produção de alimentos, ração animal, contribuindo para uma transição energética no Brasil favorável ao clima. Ou seja, aproveitando o espaço, por exemplo, também que pode inclusive servir de plantio. É muito comum você ter aqui no Rio de Janeiro, quando você vai em direção à Costa Verde, né, em direção a São Paulo, na região da Costa Verde, você vê diversos locais de plantio lá, antigas fazendas, que junto da plantação você tem ali uma série de placas fotovoltaicas que você está trabalhando com a plantação, fazendo agricultura, que não é de subsistência, né, é uma agricultura grande como uma fazenda, mas utilizando a própria energia elétrica baseada nas placas fotovoltaicas, ou seja, economizando, criando uma energia limpa, uma série de coisas e ajudando a melhorar, logicamente, o sustento da família, porque vai diminuir os custos com energia elétrica, uma série de coisas. Então você tende a reduzir a fome ao estado de zero. É lógico que ao passo a passo, a gente está falando aqui de uma localidade como Roraima, que sabe se o local é muito grande, pequena, a quantidade de pessoas que existem ali, mas a tendência é que as pessoas, praticando esse tipo de coisa, aderindo aos objetivos da empresa, vão crescendo, vão melhorando, e aí você, em um determinado momento, você consegue erradicar por total e trabalhar, finalizar ou terminar com a fome na localidade. Ok? Bom, aqui tem outro sobre a igualdade de gênero, enfim. Então, existem possibilidades. Uma empresa localizada numa determinada região, ela pode aplicar dentro das suas possibilidades, daquilo que ela faz, pela sua expertise, utilizar essa expertise na sociedade, nas comunidades, para que possa atuar dentro desses objetivos e ela dar a sua participação, dar a sua contribuição para a Agenda 2030 e conseguirmos então alcançar os objetivos necessários até 2030. Então esse é o objetivo, foi por isso que eu trouxe essa informação. Por quê? Porque qualquer empresa pode ajudar isso aí, e é importante, como eu falei, o desenvolvimento sustentável busca você disponibilizar os recursos para atender as necessidades das gerações atuais, mas não deixando de pensar nas gerações futuras. Então a gente tem que pensar em tudo que a gente faz, pensar que nós vamos deixar legados para o futuro. Tá ok? Então por hoje é só lembrando que a gente tem aqui um material disponibilizado para vocês. Vocês podem entrar lá e se aprofundar um pouco mais no site das Nações Unidas, no próprio governo, no ponto .gov do governo você encontra os objetivos do desenvolvimento sustentável. Também é só procurar lá dentro do ponto .gov Agenda 2030, você vai ter lá as cartilhas, os manuais e tal, para você aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. E querendo conversar comigo, eu vou deixar aqui com vocês o meu telefone de contato, o e-mail, podem entrar em contato e a gente vai trocando informação, disponibilizando novos materiais
tá? E fiquem então à vontade para bater esse contato. Quero agradecer a vocês e até a próxima.